iniciar, já que agora que está com todos na sala, nós vamos falar sobre a história do Ceará, vamos dar continuidade. E nesse capítulo de hoje nós iremos falar das revoluções que o Ceará participou, e a primeira delas vai ser a Revolução Pernambucana de 1817. Ela vai ter um cunho republicano, certo? Com ideia de emancipação, tirando aí, vemos que aqui nós vamos estar em pleno período joanino, a família real vai estar presente no Ceará, e aí as províncias ficam insatisfeitas, primeiro por uma queda do preço internacional do açúcar, do algodão. Nós vamos ter a grande seca, a primeira grande seca em que realmente ainda estaremos sob a administração portuguesa, que é de 1816, e com a corte aqui no Brasil, os impostos aumentaram. Nós comentamos sobre isso anteriormente. E aí o controle do comércio agora pelos portugueses que estão aqui. Mas essa vinda também nos trouxe algumas ideias, e vem nessas ideias as ideias iluministas, as ideias liberais, as ideias de que uma liberdade econômica. A eclosão do movimento vai ter a prisão, vai ter de algumas lideranças latifundiárias acusadas de traição, e os revolucionários queriam o que de imediato? A independência, primeiro, a proclamação de uma república, a liberdade do comércio e aí o princípio liberal. Só que as questões sociais elas não estavam dentro do pensamento da Revolução de 1817. A ideia de libertação dos escravos, uma melhor qualidade de vida para os pequenos proprietários de terra, isso não constava dentro dessas reivindicações. E aí é onde é que está o Ceará? O Ceará vai estar presente na Revolta de 17, principalmente com a região do Cariri. E aí nós vamos ter os Alencar, a família Alencar, como sendo a grande impulsionadora disso. E aí você vai ter aquela que nós já citamos em outros momentos, Bárbara de Alencar, como grande nome, a grande liderança Michel, do Ceará. Oi, Fabrício. você falou não sei o que do Cariri, eu não entendi, travou aqui. Pronto. A região do Cariri foi a primeira a aderir à Revolução de 1817, Fabrício. E aí, no Cariri, os principais representantes foram a família Alencar, que era liderada por Bárbara de Alencar, sua matriarca. Certo? E aí, você vai ter, nesse momento, uma neutralidade do líder do Crato, do capitão do Crato, que era Pereira Filgueiras, que vai se tornar um aliado. Certo? E aí, a liderança que vai partir para o Pernambuco para ajudar vai ser o jovem José Martiniano de Alencar, que é o avô de José de Alencar. Certo? E em abril de 1817, esse é o grande marco na história do Cariri. E aí, no dia 3 de abril de 1817, em frente à igreja do Crato, a família Alencar, e especificamente Bárbara, ela vai marchar para a Câmara Municipal e vai dizer que não respeitarão mais as autoridades do imperador e que a partir dali eles iriam participar do movimento 17 proclamando uma nova república. Lógico, os membros da família Alencar foram presos e enviados para Fortaleza e depois encaminhados para Salvador. Os presos aqui vão ser só José Martiniano e Tristão Gonçalves. Bárbara não foi encaminhada para Salvador. E aí, nesse movimento a gente pode encontrar algumas coisas decisivas do de 1817. Nós não tivemos uma mobilização das camadas populares, por isso a revolta foi tão fraca. Houve uma falta de articulação da Igreja Católica. Alguns membros eram adeptos, outros não, e a gente sabe que a força que se tem a Igreja Católica nesse período. Nós vamos ter também, eu dei um pulo aqui, mas os grandes latifundiários também não se fizeram presentes, apenas a família Alencar. E a presença do governador Inácio Sampaio contra os rebeldes e indo para o Cariri para combatê-los. Certo? Então isso fez com que esse movimento de 1817 ele não tenha tido tanta repercussão. Vai se tornar um movimento revolucionário porque é o grande movimento da revolução pré-independência. E aí você vai ter surgir novas lideranças, você vai surgir nesse meio cearense
os Alencar. E aí José Martiniano de Alencar vai ter um papel extremamente importante na história vindoura do estado do Ceará. E aí sim, o grande... Michel, sim. Oi, senhora. Mas a Revolução Pernambucana foi a única revolução, por exemplo, assim, do período joanino, que de fato ocorreu, né? Porque as outras eram como se foram reprimidas antes, né? Nós só tivemos, durante o período joanino, senhora, só esse surto de revolução que foi a de 1817. Nós não tivemos nenhuma outra. Os outros movimentos que a gente vai ter serão o quê? No futuro. Os outros seriam o quê? Os movimentos nativistas, né? Aqueles muito locais, e os dois emancipatórios, Conjuração Baiana e Conjuração Mineira. Fora isso, nós não tivemos. Então, esse movimento vai dar o pontapé também para dizer que nós temos no Brasil ideias também republicanas, ideias de independência, certo? Então, aí você vai ter, como você diz, a participação do povo, mesmo que o povo seja a elite, certo? Então, realmente nós vamos ter essa única grande revolta durante o período joanino, certo? Que foi exclusiva do Nordeste. Exclusiva, se formos comparar com outras revoltas, seríamos uma revolta nativista, muito local, apesar das ideias serem republicanas. Certo? Então, outro grande movimento de participação do Ceará vai ser a Confederação do Equador, né? Voltando à ideia de que quando Dom Pedro I proclama a independência e de que faz a Constituição de 1824 outorgada, ele fecha o Congresso e ele mesmo faz a Constituição, e aí nós vamos ter o Ceará sofrendo com algumas quedas econômicas. O Brasil sofria com o açúcar. O Ceará sofria com a queda do preço do algodão. Então, isso vai deixar, de novo, os portugueses controlando o comércio, mesmo após a independência. Vamos sentir o autoritarismo que não se esperava de Dom Pedro I, quando ele faz a dissolução da Assembleia Constituinte e ele nomeia os seus aliados e, dentro dos seus aliados, nomeia o presidente da província do Pernambuco, a qual ainda estávamos ligados, o Ceará. E aí vamos lá. Por que o Ceará participou desse movimento? Primeiro, de novo, a família Alencar é a única que se rebela. E nesse momento, ela vai estar comungando com o pensamento do restante da República. E qual era o pensamento do restante da República? Era tirar essa ideia de centralidade e dar um pouco mais de autonomia para os estados. Certo? E aí, como é que vai começar isso? As alianças vão começar. Pernambuco já tinha uma boa proximidade com o Ceará, por ser ele dono da província toda. Conseguem a adesão do Rio Grande do Norte e da Paraíba, que tinha uma relação comercial com os Estados Unidos. E é a Paraíba que faz a compra das armas. É essa Paraíba que vai se colocar como interlocutor com os Estados Unidos para compra de produtos e de armas para lutarem contra o Império. E aí, qual era a ideia dos revolucionários? Montar um conselho com 445 pessoas. Esse conselho teria a função de Assembleia Constituinte. E aí, a ideia era colocar Tristão Gonçalves como presidente da província do Ceará. E aí desmembraria-se de Pernambuco. Tristão Gonçalves é filho de Bárbara de Alencar e ele é também que vai ser irmão do presidente da província, que vai ser José Martiniano de Alencar. E como é que acontece a derrota? Na tentativa de ajudar os pernambucanos, Pereira Filgueira, que era o capitão do Crato, resolve junto com Tristão Gonçalves partir para os estados vizinhos. Ambos foram mortos em combate, e aí Tristão Gonçalves tem uma peculiaridade com a gente. Tristão Gonçalves foi morto em Jaguaribara. Se encontraram com as tropas do governo em Jaguaribara, e aí as tropas do governo, quando a gente fala aqui tropas do governo, nós não temos ainda uma Guarda Nacional. O governo tinha mercenários, ele contratava pessoas para defender o Estado. A Guarda Nacional vai surgir no período regencial. Nós vamos ter um dos mercenários mais conhecidos da história do Brasil, Lord Crocken, um inglês que veio para o Brasil exclusivamente para
lidar com essas revoltas. E aí nós vamos ter, dentro desses grupos, duas pessoas importantes, né? O padre Alencar, o José Martiniano de Alencar, que era seminarista, e o padre Mororó. Os dois foram culpados por crimes contra o Império. De padre Mororó, eu fiz aqui um pequeno destaque, porque o Quixeramobim, a gente vai ver por que ele vai se chamar padre Mororó. Inicialmente, padre Inácio de Loyola de Albuquerque, ele não aceita também o Império, não aceita os desmandos de Dom Pedro, não aceita a imposição, e aí ele resolve, junto com a Câmara de Quixeramobim, não aceitar a Constituição e não aceitar Dom Pedro como imperador. E aí começa a busca de vilas e cidades que possam também ajudar nisso. E ele conseguiu 3 grandes adeptos. Crato, com a família Alencar, Aracati, o grande centro comercial fora a capital, e o Icó, que era o entreposto de negociação. E outras pequenas vilas aceitam isso também. E aí, para completar tudo isso, Tristão Gonçalves, uma fortaleza, ainda nessa revolução, fortaleza tomada pelos alencarianos, e aí começa uma grande festa. E aí, para dizer que realmente eles não estavam mais adeptos ao governo imperador, eles começaram a mudar seus nomes. Começaram a colocar sobrenomes indígenas. Por isso, o padre Inácio de Loyola de Albuquerque passou a se chamar Padre Mororó, que é uma tribo indígena. Hoje você vai encontrar sobrenomes mororós, você vai encontrar sobrenomes sucupiras, que foram famílias que trocaram de sobrenome, famílias araripes, buritis, carapininas, ibiapinas, jataís e muitos outros nomes indígenas que foram trocados pelas famílias nesse momento em Quixeramobim, desse movimento revolucionário de Quixeramobim. E ainda para ser revolucionário mesmo, quase sendo antropofágico, eles resolveram ninguém tomar mais vinho nas comemorações. E aí começa a utilização do produto que estava sendo comercializado com o triângulo comercial do negro, da cachaça e do rum. E aí o cearense começa a tomar cachaça nas suas comemorações. E aí ele começa a introduzir essa cachaça no meio mais nobre. E o fracasso da confederação, como vai acontecer? Foram presos, e aí você vai ter uma diferença de tratamento. Alguns revolucionários, por exemplo, os martinianos, os alencarianos, da família Alencar, nenhum deles foi fuzilado, mas outros foram. E aí, dentre esses outros, vinha Padre Mororó, que foi preso, e aí ninguém queria enforcar um padre. Todo mundo tinha medo de enforcar um padre, que era o crime, era como deveria ser punido um traidor do Império. E aí eles resolveram arcabuzar. Eita, Michel, esse nome é esquisito. Arcabuz é uma arma de fogo portátil, está aqui uma descrição, em que ela tinha um pequeno tubo de metal e uma coroa de madeira. E era tipo um rifle, produzido pelos cearenses e pelo restante dos povos. E aí foram fuzilados lá na Praça dos Mártires, antes era o Campo da Pólvora. Quando você está ali na Igreja da Sé, em Fortaleza, você vê uma base militar na frente. Atrás da base militar tinha o Campo da Pólvora, onde era testado as armas. E aí essa praça vai receber o nome de Praça dos Mártires, em homenagem a esses revolucionários da Confederação do Equador que foram fuzilados nesse espaço. Hoje a praça se chama Passeio Público, que fica também próximo à Santa Casa de Misericórdia, uma área bem arborizada. Esse é o túmulo de Tristão Gonçalves, lá em Jaguaribara. Tá aqui ele antes da enchente do Castanhão. Você consegue identificá-lo. Ele fica na zona rural de Jaguaribara, num local chamado Alto dos Andrades, no sítio Tapera. E aqui é uma foto tirada dele, acho que foi 2014, quando o açude baixou um pouco as águas e pôde-se ver o obelisco, que ainda está lá, no mesmo local. Então, esse obelisco foi construído pelo Instituto Histórico do Ceará. Eles foram lá para não perder a história de Tristão Gonçalves, um grande líder revolucionário da Confederação do Equador, e construíram esse monumento em homenagem a Tristão Gonçalves. Os restos mortais de Tristão Gonçalves supõe-se que tenha sido enterrado na Igreja Matriz da Jaguaribara Velha,
porque era comum se enterrar dentro das igrejas. Aqui é o passeio público de Fortaleza, foi aqui, supôs que essa árvore mais velha, essa árvore mais grossa aqui, tenha sido próximo a essa árvore que tinha acontecido o fuzilamento dos revolucionários da Confederação do Equador. E aí, com a Confederação, vai ser insuflado vários locais para outras revoltas. E nesse movimento, nesse inchaço, nessa vontade de lutar pelos direitos, nós vamos ter uma sedição de Juazeiro. Nós vamos ter um cercamento de Juazeiro. Nós vamos ter uma disputa de dois grandes grupos de coronéis, vamos dizer assim. O Crato, com a ideia liberal republicana, que vinha desse pensamento da revolta de 1817, vinha do pensamento de 1824 da Confederação do Equador, e as lideranças de Jardim, no Cariri, que tinham a ideia liberal, mas tinham a ideia de um liberalismo monárquico, não queriam ser desafetos do imperador. As lideranças de Jardim, a gente vai ter Pinto Madeira, e aí você vai encontrar também, em alguns livros, o nome Sedição de Pinto Madeira, ou Revolta de Pinto Madeira. E nós vamos ter também um padre, Antônio Manuel de Souza, que também vai seguir a mesma liderança com ideias ainda monárquicas. Do lado do Crato, não mais Bárbara à frente, por uma questão de idade, e José Martiniano de Alencar larga o seminário e vai puxar essa liderança no Cariri nas revoltas. As disputas são disputas realmente de coronéis, de poder local, né? E a ideia era tomar o poder do Cariri. Quem vencesse essa batalha estava dentro do poder, estava comandando o poder na região. E aí Pinto Madeira vai ter uma grande aliança, que vai ser a sociedade secreta Coluna do Trono e do Altar. Era como se fosse um braço da maçonaria, como se fosse uma maçonaria se criando. E aí ela tinha ideias absolutistas, óbvio, e com essas ideias absolutistas eram contra qualquer tipo de ideia liberal. Os restauradores de Pinto Madeira avançaram ainda sobre Vaz Alegre e Icó, sendo derrotados no Icó. Icó foi o foco das duas maiores batalhas da sedição de Juazeiro. E aí, esse momento que eles avançam também pelo Crato, mais uma vez, a vida do Crato sai vencedora. E aí eles prendem Pinto Madeira e Padre Antônio Manuel. Só que aí nós vamos ter julgamentos diferentes. Mais uma vez, o clero teve certos privilégios. Pinto Madeira, por ter sido um grande nome da Revolução, era importante que ele fosse condenado. Óbvio, foi feito um júri. E aí, para o júri, José Martiniano de Alencar, por ser influência, e agora, nesse momento, ele é proclamado presidente da província. Já os presidentes eram o quê? Como o similar de governador. Então, José Martiniano era o governador da província do Ceará. E aí, nesse momento, óbvio, José Martiniano vai puxar para o seu lado, para o lado do Crato, e vai fazer com que o júri condene os dois líderes, tanto Pinto Madeira quanto o Padre Antônio Manuel. E aí nós vamos ter execuções diferentes. Pinto Madeira foi executado, deveria ser executado na forca, só que, como a gente diz, é sempre difícil você executar um coronel. Os outros coronéis ficavam um pouco com o pé atrás com relação ao governo. Então, o que acontece? Mais uma vez, o termo é arcabuzaram mesmo, é um fuzilamento. E eles não fuzilaram no centro da cidade, como era comum. Então eles levaram para um bairro, um subúrbio do Crato, e lá eles fuzilaram Pinto Madeira. Mas o padre, mais uma vez, vai se ter aquele receio. Então o que eles fizeram? Para não fazer um julgamento igual, eles deixaram passar alguns meses, e aí deixaram as coisas esfriarem, e não condenaram o Padre Manuel à forca e ao fuzilamento. Mas eles o condenaram a não mais morar na cidade do Jardim e ir para outro estado. E aí ele vai para Paraíba e com um certo tempo ele volta, alguns anos depois, 10 anos depois, ele volta porque ele queria voltar para Jardim, para suas raízes e lá poder terminar os seus dias lá, e foi o que aconteceu. Ele retorna para Jardim e falece na cidade de Jardim, onde hoje ele é enterrado. Vale só ressaltar uma situação. A disputa entre Crato e Jardim
não era uma disputa política, mas era uma disputa de poder local. Sendo uma disputa de poder local, era uma disputa de coronéis latifundiários. Os Alencar eram famílias muito fortes. Se você for pesquisar um pouco sobre os Alencar, a família Alencar ela vai ultrapassar as fronteiras, pegando uma boa parte do interior do Pernambuco, que é vizinho ali da região do Crato. Os negros do Ceará é um contexto aqui nesse meio, eles vão começar a aparecer como um grupo. Até então não se tinha poucas histórias sobre a quantidade de negros do Ceará, né? Mas os negros tinham uma média de 60% da nossa população, tinham muitos negros, apesar de não aparecer nos livros de história. Só que os negros aqui, eles não tinham aquela mesma função de escravidão. O negro era muito mais um ser de convivência, mas era uma convivência de servidão. Alguns senhores tinham negros, e aí esses negros que serviam, normalmente eles serviam como vaqueiros, para atender aquele ciclo do couro, mas eles queriam, obviamente, a ideia da liberdade. Você não vai ter na história do Ceará muitas formas de resistência dos negros, mas você vai ter muitas relações de amizade entre senhores de engenho e negros, muitas relações de negociar com o senhor de engenho, ou com os senhores donos de terra e de gado no Ceará. E aí, o que é que vai se ganhar? Vão ganhar uma certa autonomia, os escravos, vão ter a possibilidade de aplicar com eles a brecha camponesa. O que era essa brecha camponesa, Michel? Se eu não estou lembrando. É aquela possibilidade de um dono de terra ceder um espaço para que alguém possa plantar na sua terra, dividindo os lucros. Então os negros tinham essa brecha econômica. Podiam ter família, podiam ter o seu momento de lazer e também não eram proibidos os seus cultos religiosos. Tinha, lógico, algumas resistências muito pequenas, mas as resistências eram como todas as outras. Assassinatos e alguns quilombos. Os nossos negros fugiram sempre para os quilombos de Alagoas. E é por isso que o dia 25 de março, para a gente, é essa data importante. É a data magna do Ceará. É quando acontece o fim da escravidão. É quando a gente começa a ser reconhecido nacionalmente. E aí a importância dessa data, ela nem sempre é tão valorizada. Olha, nós estamos no mês de maio, que nos movimentos negros não é considerado o mês da abolição da escravatura, mas é considerado o mês das resistências negras, o mês da luta negra. Certo? E aí você vai ter no Ceará os grandes abolicionistas vindo através de sociedades e através de jornais. A Sociedade Libertadora do Ceará talvez tenha sido o grande nome, o grande farol desses movimentos. E eles eram donos do jornal O Libertador. E era através dele que eles faziam com que o restante do Ceará pudesse compreender o que estava acontecendo. Não se houve grandes atritos no Ceará porque não se tinha aquela mesma forma de escravidão que se tinha nos engenhos do Pernambuco. Então houve muito mais uma negociação. Alguns negros pagaram, indenizaram seus patrões e houve aquela relação de paternalismo. Mas em alguns locais os negros eram literalmente maltratados, como em Acarape, onde aconteceu a libertação dos escravos. E aí nós vamos ter a época noite ou época dia em que Chico de Matilde disse que no Porto do Ceará nenhum negro escravo mais entraria. E aí é essa data, no dia 21 de março, dias antes da libertação, que começa o grande momento. E aí leva-se o nome do nosso grande abolicionista, o Chico de Matilde, Francisco José do Nascimento, que vai receber a alcunha de Dragão do Mar. O grande filósofo francês, Francis Bacon, vai dizer que o Ceará vai se tornar a terra da luz, certo? E essa terra da luz vai ser a alcunha que nós vamos levar para o resto da história do Ceará. Não é a terra de sol, mas é a terra do farol. É a terra que leva a luz para que os outros estados possam libertar seus escravos. E é a capa do Libertador, do dia 25 de março.
e mostrando a libertação dos nossos escravos, falando aonde os escravos tinham sido libertados. A letra é bem pequenininha, mas tem lá embaixo. Jaguari vai estar nessa capa que no dia 31 de dezembro, um pouco antes, o Brasil já libertava seus escravos no Ceará. E aqui é a capa da Revista Ilustrada, um jornal do Rio de Janeiro, em que vai mostrar, colocar na sua capa Dragão do Mar, esse grande libertador, esse desenho da mostragem. E aqui é o Centro Cultural Dragão do Mar, o Centro de Arte e Cultura Dragão do Mar, que vai ser construído aonde era o atracamento das jangadas. Era próximo daqui que acontecia e tal. Supõe-se que seja nessa área que Chico de Matilde tenha, junto com os outros navegantes das jangadas, tenham dado o grito de liberdade para os escravos no Ceará. Então a gente termina esse ciclo de hoje com a história do Ceará para continuarmos na próxima aula, certo?